A paz do Senhor, que Deus te abençoe com toda sorte de bênção, em nome de Jesus Cristo. Eu convido você para fazer uso da palavra de Deus. Abra sua Bíblia na primeira epístola de Paulo aos Tessalonicenses. 1 Tessalonicenses capítulo 5, versículo 17. Eu quero ler com você esta porção das Santas Escrituras. 1 Tessalonicenses 5 e 17. Fala-nos assim a poderosa palavra de Deus. Orai sem cessar. Orai sem cessar. A oração é uma prática que todos os homens e mulheres, piedosos e piedosas, usam. A oração é uma ferramenta, ou melhor dizendo, é uma arma à disposição do cristão, à disposição do crente. Nós temos um paradigma, um exemplo para seguirmos. Ninguém melhor do que nosso amado e querido Jesus Cristo. Jesus foi um grande exemplo de oração. Poderíamos aqui pegar vários textos nas Santas Escrituras que corroboram com este pensamento meu, mas eu quero apenas me deter em Marcos 6 e 46, que diz-nos assim a poderosa palavra de Deus. E tendo-os despedido, foi ao monte para orar. Jesus aproveitava todas as oportunidades que ele tinha para orar. A Bíblia Sagrada, o Novo Testamento, os sinóticos, estão repletos de textos que declaram esta verdade, que Jesus orava. Jesus não só tinha uma vida de oração, como se preocupou em ensinar os seus discípulos a orar. Em Mateus capítulo 6, versículo 9 em diante, começa ali a chamada oração modelo. Mateus 6 e 9 diz-nos assim: portanto vós orareis assim: Pai nosso que estás nos céus, santificado seja o teu nome. Venha o teu reino. Seja feita a tua vontade, tanto na terra como no céu. O pão nosso de cada dia dá-nos hoje. Perdoa-nos as nossas dívidas, assim como nós perdoamos aos nossos devedores. E não nos induzas à tentação, mas livra-nos do mal, porque teu é o reino, e o poder, e a glória, para sempre. Amém. Neste texto, encontramos a oração modelo. Esta oração é a que serve de plataforma de lançamento para todas as demais orações. Oração esta que nos ensina, em primeiro lugar, que ao orarmos nós estamos nos dirigindo ao Todo-Poderoso, o Criador dos céus e da terra. Oração esta que nos ensina a orarmos reconhecendo a realeza, o senhorio de nosso amado e querido Jesus. Jesus ensinou os seus discípulos a orar, porque Jesus sabia que muitos e muitos percalços estavam no percurso de seus discípulos após a sua ascensão. E os discípulos precisariam, mais do que nunca,
desta arma, a oração. Jesus também não só orou e ensinou, como também fez questão de externar a importância de uma vida de oração constante. Quando nós lemos em Lucas capítulo 18, versículo de número 1, a célebre parábola do juiz iníquo, nós encontramos ali Jesus ensinando os seus discípulos acerca da perseverança da oração, a partir do versículo 1, quando diz-nos assim: e contou-lhes também uma parábola sobre o dever de orar sempre e nunca desfalecer, dizendo: havia numa cidade um certo juiz que nem a Deus temia, nem respeitava homem algum. Havia também naquela mesma cidade uma certa viúva, e ia ter com ele dizendo: faze-me justiça contra o meu adversário. E por algum tempo não quis, mas depois disse consigo: ainda que não temo a Deus, nem respeito os homens, todavia, como esta viúva me molesta, hei de fazer-lhe justiça, para que enfim não volte e me importune muito. E disse o Senhor: ouvi o que diz o injusto juiz? E Deus não fará justiça aos seus escolhidos, que clamam a ele de dia e de noite, ainda que tardio para com eles? A época em que estamos vivendo, este texto cabe de forma muito especial. A época que nós estamos vivendo é uma época em que muitos cristãos não querem perseverar orando. Há um certo imediatismo tentando invadir nossas igrejas. E infelizmente muitos dos que pregam a palavra de Deus caem neste erro. A oração, ela não pode ser por um momento. A oração, ela deve ser constante. A oração deve ser um exercício contínuo do cristão. É um exercício íntimo de fé do cristão. Embora contemplamos de forma lamentável e triste muitos dos nossos púlpitos com homens que ensinam certas mensagens com certas palavras de efeito, e muitos cristãos se decepcionam porque criam uma expectativa e às vezes a resposta da oração não chega imediatamente, o contrário do que muitos pregam. Sei que Deus tem o poder de responder a oração de forma imediata, mas também Ele pode responder em outra hora. Nós temos que ser perseverantes em oração. Temos que combater o imediatismo em nossas tribunas, em nossas igrejas. E falo da Assembleia de Deus que eu congrego. Também quero aqui lhe dizer que é importante você orar, é importante nós orarmos, porque quando nós oramos, a esterilidade ela tem um fim. Quando eu e você, quando nós oramos, nós vencemos a esterilidade. Deus faz gerar a vida. Quando eu leio em Lucas capítulo 1, versículo 13, o célebre momento em que Gabriel, o anjo Gabriel, chega a Zacarias, o sacerdote da ordem de Abias, e diz as seguintes palavras: mas o anjo lhe disse: Zacarias, não temas, porque a tua oração foi ouvida, e Isabel, tua mulher, dará à luz um filho, e lhe porás o nome de João. Todos nós conhecemos a história de Zacarias e de Isabel, sua esposa, que eram justos, tementes a Deus, e oravam pedindo um filho. A Bíblia nos diz que o tempo passa e o filho não chega. O tempo passa e o filho não chega. Isabel, obviamente, fica velha. Zacarias também, mas em um certo momento da vida, o anjo diz: Zacarias, tua oração foi respondida.
Isabel, tua mulher, vai ter um filho e por-lhe-ás o nome de João. Quando nós oramos, o Senhor tem o poder de fazer gerar a vida onde não há vida. Quando você ora, por mais que o projeto seja difícil, por mais que a expectativa não seja das melhores, quando você ora, o Senhor faz um milagre acontecer. Aonde não dava nada, o Senhor faz dar. Aonde não existia nenhuma perspectiva, ali aparece. O nosso Deus é poderoso demais. Quando nós oramos, nós estamos combatendo um mal contemporâneo. As enfermidades que mais estão no auge neste tempo que nós estamos vivendo são as enfermidades psicológicas. E há um problema que é uma enfermidade, a ansiedade. Milhares e milhares de pessoas sofrem transtornos por causa da ansiedade. E quando nós oramos, nós estamos combatendo a ansiedade que sobrevém sobre as nossas vidas. Quando nós lemos a Bíblia, a palavra de Deus, na epístola de Paulo aos Filipenses, capítulo 4, versículo de número 6, nós encontramos as seguintes palavras: não estejais inquietos por coisa alguma, antes as vossas petições sejam em tudo conhecidas diante de Deus, pela oração e súplicas, com ação de graças. Louvado seja Deus. Deus seja louvado. Quando nós estamos orando, nós estamos combatendo a ansiedade que, ora enquanto, tenta sobrevir sobre as nossas vidas. Por que combatemos esta ansiedade? Porque nós entregamos tudo a Deus. Em 1 Pedro capítulo 5, versículo de número 7, o apóstolo Pedro ele nos dá um conselho, e o conselho é este: lançando sobre ele toda a vossa ansiedade, porque ele tem cuidado de vós. Quando nós oramos, nós estamos entregando ao Senhor tudo aquilo que nos incomoda, tudo aquilo que nos aflige. Quando nós oramos, nós despejamos aos pés do Senhor todas as nossas cargas. É aos pés do Senhor que devemos despejar os problemas que nós enfrentamos. É aos pés do Senhor que devemos despejar as lutas que nós enfrentamos, porque fazendo isto, nós estamos nos livrando da ansiedade. Quando você e eu, quando nós oramos, nós somos fortalecidos no meio dos grandes embates da vida. Em Mateus capítulo 26, versículo 39, há um texto emblemático que me chama muito a atenção. Mateus 26 e 39, um dos mais belos textos da Bíblia Sagrada, que fala-nos assim a poderosa palavra de Deus. E indo um pouco adiante, prostrou-se sobre o seu rosto, orando e dizendo: meu Pai, se é possível, passa de mim esse cálice, todavia não seja como eu quero, mas como tu queres. Louvado seja Deus, seja louvado. Quando nós oramos, nós somos fortalecidos no meio das grandes adversidades da vida. O texto que ora nós acabamos de ler revela-nos o momento em que Jesus está orando no jardim do Getsêmani. O momento em que Jesus está em uma grande batalha de oração. A Bíblia nos diz que ali o Senhor trava uma das maiores batalhas da vida dele, ao ponto de suar gotas de sangue. E nesta oração ele faz um pedido dizendo: Pai, se é possível de mim, passa este cálice, todavia não seja como eu quero, mas como tu queres. Jesus sabia da importância de enfrentar aquele momento, de enfrentar a cruz, para que pudéssemos estar aqui. Para que pudéssemos, nesse momento, declararmos que somos salvos e somos filhos e filhas de Deus.
porque aceitamos o sacrifício vicário de Jesus lá no Calvário. Aceitamos Jesus como nosso único e suficiente Salvador. Você e todos nós estamos debaixo desta graça maravilhosa. Jesus foi fortalecido enquanto orava. Enquanto você estiver enfrentando um grande problema, não adianta se desesperar. Não adianta bater em várias portas. Basta bater somente em uma porta. E esta porta é Jesus Cristo. Jesus, em Mateus capítulo 7, versículos 7 e 8, ele diz: Pedi e dá-se-vos-á. Buscai e encontrareis. Batei e abri-se-vos-á. Porque o que pede, recebe. O que busca, encontra. E ao que bate, se abre. Nós devemos orar ao Senhor no meio dos grandes embates da vida, que Deus nos fortalecerá para a glória de seu santo, bendito e eterno nome. Eu convido também você para imaginar comigo agora este momento que você está vivendo. Você está cansado, fadigado, pressionado, angustiado. Meu irmão e minha irmã, ore, Deus te fortalecerá neste momento. Quando nós oramos, nós estamos, meus queridos e amados irmãos, nos preparando para embates futuros, para combates futuros. Há uma verdade plena e indubitável, que nós não podemos fugir desta verdade, nem tampouco tentar negá-la. Enquanto nós estivermos aqui, enfrentaremos problemas, enfrentaremos dificuldades, enfrentaremos desafios. É um fato isto. Eis o porquê que precisamos ter uma vida de oração. Se você já enfrentou uma grande batalha e venceu com a graça de Deus, meus parabéns, glória a Deus por isto. Mas eu tenho uma coisa para te dizer: outras lutas virão, outros problemas virão, e você, com a ajuda de Deus, transpassará todos esses problemas. É necessário que tenhamos uma vida de oração pré-luta e pós-luta, e no meio da luta também, obviamente. Daniel é um grande exemplo disto. Quando os seus inimigos ali na corte do rei Dário tramaram para destruí-lo, eles criaram ali um edito e Dário assinou sem ler, sem imaginar, melhor dizendo, sem imaginar as consequências. E quando Daniel soube que Dário assinou aquele edito, a Bíblia diz que Daniel foi orar como de costume. Orava 3 vezes no decorrer do dia, com a janela de seu quarto aberta para a banda de Jerusalém. Eu louvo a Deus, meu irmão e minha irmã, porque nós temos o nosso amado e querido Deus para nos ouvir. Aprenda o que eu vou lhe dizer agora. A oração é quem pavimenta o caminho da vitória. A oração é quem pavimenta o caminho das nossas vitórias. Não adianta querer vitória sem oração. Não existe isto. Não existe fórmula mágica, palavra de efeito. Não existe. O que existe é uma vida de oração, pautada pela palavra de Deus. Por isto que a Bíblia nos diz em Tiago 5,16, última parte, a oração de um justo pode muito em seus efeitos. Pode muito em seus efeitos. Vamos continuar orando, porque quando nós oramos, chuvas de bênçãos sobrevêm sobre a nossa vida. Em Tiago, capítulo 5, versículo de número 18, a palavra de Deus diz-nos assim, Tiago 5:18, fala-nos assim a palavra poderosa de Deus. E orou outra vez, e o céu deu chuva, e a terra produziu o seu fruto. Quando nós oramos, estamos sob chuvas de bênçãos,
sob chuvas de bênção. Não é sobre chuvas de bênção, não. É sob chuvas. Temos que estar pegando essa chuva. Todo crente que ora, todo crente que tem vida de oração, ele não só desfruta da comunhão com Deus, como também desfruta dos refrigérios da vida. No meio deste deserto que nós peregrinamos esperando o iminente retorno de Jesus Cristo. Você e eu, meus irmãos, temos o privilégio de orarmos e recebermos sobre as nossas vidas as chuvas de bênção. São inúmeras e incontáveis, infinitas e incalculáveis as bênçãos de Deus para todos nós. O alforje das bênçãos de Deus nunca se esvazia. E ali tem bênçãos para todos aqueles que se curvam diante de seu senhorio e clamam, rogam e oram para a glória de Deus. Quando nós oramos para concluir este pequeno diálogo, quando nós oramos, nós somos renovados pelo Espírito Santo. A oração é a chave para renovo espiritual. Quando nós oramos e pedimos o renovo do Espírito, o Espírito Santo sobrevém sobre a nossa vida, como sobreveio sobre os nossos irmãos ali na igreja do Senhor em Atos, capítulo de número 4, versículo 31, que relata o momento quando os discípulos oraram, houve um grande tremor e todos foram cheios do Espírito Santo, começaram a falar em outras línguas e saíram para pregar a palavra de forma intrépida. Você e eu temos que orar constantemente pedindo a Deus o renovo sobre as nossas vidas. Crente não é como um museu para viver somente de passado, não. Não podemos desvalorizar o nosso passado com Deus, as grandes conquistas, mas temos que valorizar o nosso passado, aplicando no presente as lições do passado, para desfrutarmos das bênçãos que virão. O crente cheio do Espírito Santo é aquele que se enquadra na palavra de Deus. É aquele que faz a vontade de Deus. É aquele cujos dons espirituais